Você já parou para pensar por quê, apesar de todos os avanços da humanidade, ainda existe um vazio dentro de você que insiste em não se calar? Olhe em volta. Estamos cercados por tecnologia, conforto, acesso à informação, remédios que prolongam a vida, máquinas que trabalham por nós, sistemas que prometem praticidade, mas algo permanece inalterado. A sensação de estar preso, de nunca ser suficiente, de que por mais que avance, continua no mesmo lugar. Talvez esse seja o maior engano do nosso tempo. Acreditamos que progresso é sinônimo de evolução, mas na realidade, o que chamamos de progresso pode ser apenas uma corrida em círculos, uma engrenagem que gira cada vez mais rápido e consome tudo ao seu redor, mas que nunca chega a lugar nenhum. Desde cedo, nos ensinaram que avançar é a única forma de existir. Ir para a escola, passar de ano, conseguir um diploma, conquistar um emprego, subir de cargo, comprar uma casa, trocar de carro, viajar, acumular experiências, consumir, consumir, consumir. Cada etapa vencida se torna o trampolim para a próxima, como se a vida fosse um videogame infinito onde nunca se chega ao fim. Mas o que acontece quando você percebe que, apesar de todo esse movimento, a sua alma continua estagnada, como se estivesse correndo em uma esteira sem fim? Você sua, se esforça, gasta energia, mas nunca sai do mesmo lugar. Essa é a ilusão do progresso. Nos convenceram de que estar ocupado é o mesmo que estar crescendo, que fazer mais é o mesmo que viver melhor, que velocidade é o mesmo que direção. E você acredita nisso porque o sistema inteiro é desenhado para que nunca haja pausa. O relógio te controla, as metas te controlam, os algoritmos te controlam. E quando você tenta parar, o peso da culpa cai sobre os seus ombros, como se descansar fosse um pecado, como se não estar produzindo fosse um crime. O mundo moderno não precisa mais de chicotes ou correntes. A prisão é invisível, feita de notificações, cobranças, dívidas e comparações. O mais assustador é que você participa dessa prisão de forma voluntária. É você quem pega o celular antes de dormir e alimenta o próprio cansaço. É você quem aceita reuniões que não fazem sentido. É você quem sorri para o chefe enquanto se afoga em ansiedade. É você quem paga caro por coisas que não precisa, só para manter uma imagem que não corresponde à sua essência. E a cada dia que passa, você chama isso de normalidade, quando na verdade é apenas submissão disfarçada. Mas pare e se pergunte, por que mesmo conquistando tanto, ainda existe essa sensação de vazio? Talvez porque o que chamamos de progresso não toca no essencial. Podemos viajar para outros planetas, mas não sabemos conviver em paz dentro da nossa própria mente. Podemos construir arranha-céus que tocam o céu, mas não conseguimos sustentar relações humanas saudáveis. Podemos acessar qualquer conhecimento em segundos, mas ainda nos sentimos perdidos, sem propósito, sem rumo. É como se tivéssemos avançado muito por fora e nada por dentro. Nietzsche já alertava, a modernidade acelera o homem, mas não necessariamente o engrandece. Você pode correr mais rápido, mas se não sabe para onde está indo, apenas se distancia de si mesmo. E é exatamente isso que vivemos. Estamos cada vez mais conectados e cada vez mais isolados. Estamos cada vez mais ricos em posses e cada vez mais pobres em sentido. Estamos cada vez mais cheios de coisas e cada vez mais vazios de nós. E talvez seja essa a grande tragédia silenciosa. Confundimos progresso com distração. O sistema te enche de compromissos para que você nunca tenha tempo de se perguntar se está vivendo a vida que realmente deseja. Ele te oferece conquistas visíveis para que você não perceba o quanto está fracassando no invisível. Ele te oferece mais velocidade para que você não perceba que perdeu a direção. O progresso virou um anestésico, um espetáculo de luzes que mantém sua mente ocupada enquanto a alma desmorona em silêncio.
E aqui está a virada. E se o verdadeiro progresso não tivesse nada a ver com conquistas externas, mas sim com a capacidade de olhar para dentro? Jung dizia que aquele que olha para fora sonha, mas aquele que olha para dentro desperta. E talvez seja isso que o sistema teme, que você desperte. Porque um ser desperto não se deixa manipular por metas vazias. Não precisa se anestesiar com consumo, não chama prisão de liberdade. Um ser desperto começa a questionar. E questionar é perigoso para qualquer sistema que vive da sua obediência. Mas eu sei que agora, enquanto ouve essas palavras, uma parte de você já sente esse incômodo. Uma parte de você sabe que essa vida acelerada, esse progresso sem sentido, não pode ser a resposta. Porque de que adianta ter um carro melhor se você não tem tempo de dirigir sem pressa? De que adianta ter acesso a filmes infinitos se você não consegue mais se emocionar? De que adianta ter 1000 amigos virtuais se você não tem ninguém com quem possa compartilhar um silêncio verdadeiro? Simone Weil dizia que a pior violência não é a que grita, mas a que desumaniza em silêncio. E é isso que o progresso faz quando vira idolatria. Ele te rouba a capacidade de estar presente, de se conectar, de sentir. Ele te transforma em uma função, em um perfil, em um número de desempenho. Você se convence de que está avançando, mas na realidade está apenas sendo sugado para dentro de uma engrenagem que nunca se satisfaz. Porque o prêmio de produzir mais é sempre produzir ainda mais. E a recompensa de correr mais rápido é apenas a obrigação de continuar correndo. E então você acorda num domingo à noite, com o peito pesado, incapaz de relaxar e se pergunta, é isso? Essa é a vida que me prometeram quando disseram que o mundo estava evoluindo? Esse cansaço que não passa, essa ansiedade que não silencia, esse vazio que não preenche, será que esse é o preço do que chamam de progresso? Talvez o verdadeiro progresso não esteja em ter mais, mas em precisar de menos. Não esteja em acumular conquistas, mas em recuperar espaços internos. Não esteja em correr mais rápido, mas em aprender a parar. Progresso de verdade não é quando o mundo te aplaude, mas quando sua alma agradece. Progresso de verdade é quando você tem coragem de dizer não ao que esvazia, ao que adoece, ao que só te afasta de si mesmo. E é aqui que você precisa refletir. Quem você seria sem o ruído, sem as metas impostas, sem a pressão de provar o tempo todo que vale algo? Talvez exista uma versão sua escondida sob todas essas camadas de correria e cansaço. Uma versão mais leve, mais presente, mais autêntica. Mas para encontrá-la, você precisa desaprender. Precisa parar de chamar pressa de produtividade, parar de chamar anestesia de felicidade, parar de chamar submissão de maturidade. Não é fácil, eu sei. O sistema inteiro conspira contra isso. Mas a ruptura começa em detalhes, em um silêncio que você decide proteger, em um não que você finalmente se permite dizer, em uma pausa que você abraça sem culpa. É nesse território pequeno, mas poderoso, que o verdadeiro progresso acontece, quando você deixa de ser uma engrenagem e volta a ser humano. E talvez, só talvez, essa seja a maior revolução do nosso tempo. Não a que constrói máquinas mais rápidas, mas a que resgata almas mais conscientes. Não a que conquista territórios externos, mas a que reconquista territórios internos. Porque no fim, de nada adianta avançar o mundo inteiro se você perdeu a si mesmo no caminho. Então agora eu quero saber de você. Você sente que está progredindo ou apenas correndo em círculos? Comente aqui embaixo, eu vou ler todos. Se esse vídeo falou com você de alguma forma, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Porque essa reflexão não termina aqui.
Ela continua amanhã na forma como você olha para o relógio, na primeira vez que você decidir não correr, na primeira pausa sem culpa que você se permitir. Talvez aí comece de verdade o seu progresso.